Antes de mergulharmos nos sonhos, precisamos falar de uma obra que mudou para sempre a forma como o ser humano entende a própria mente. Um livro publicado no ano de 1900, no limiar entre dois séculos, que não apenas apresentou uma nova teoria psicológica, mas inaugurou uma nova forma de olhar para a vida interior. Esse livro se chama A Interpretação dos Sonhos, escrito por Sigmund Freud. Na época, ele não era um pensador místico nem um filósofo especulativo. Era um médico formado dentro do rigor científico do século XIX. Alguém treinado para observar sintomas físicos, nervos, lesões, evidências palpáveis. E ainda assim, foi exatamente esse homem da ciência que teve coragem de levar a sério aquilo que muitos desprezavam: a ideia de que existe uma parte da mente que opera fora da consciência. Ao escrever essa obra, ele não estava tentando criar um manual de curiosidades sobre sonhos. O que estava propondo era algo muito maior: que os sonhos não são ruído cerebral, nem superstição, nem fantasia aleatória. Para ele, o sonho tem estrutura, tem função, tem lógica psicológica. E ao afirmar isso, ele abriu uma porta perigosa e fascinante ao mesmo tempo: a porta do inconsciente. Porque se o sonho tem sentido, então a mente humana não é superficial. Ela possui camadas profundas, invisíveis, ativas. Camadas que continuam trabalhando mesmo quando você acredita estar no controle. É isso que você vai aprender nesta jornada. Você não está aqui apenas para entender o que é um sonho. Você está aqui para aprender como sua mente realmente funciona por baixo da superfície. Por que você reage como reage? Por que certos padrões se repetem? Por que emoções surgem sem aviso? Porque nem sempre a explicação racional que você dá para suas escolhas é a verdadeira causa delas. Ao final desta palestra, você não vai sair apenas com informação. Você vai sair com uma nova lente para observar sua própria vida mental. Vai entender por que os sonhos não falam do futuro, mas do que já está acontecendo dentro de você agora. E quando você entende isso, algo muda profundamente. Você deixa de ser apenas espectador da própria mente e começa a se tornar mais consciente dos seus próprios processos internos. Agora que você entende o peso dessa obra e o tamanho da revolução que ela inaugurou, podemos entrar no ponto onde tudo começa: o sonho. Durante toda a história da humanidade, existe uma experiência que atravessa culturas, religiões, épocas e civilizações: o sonho. Não importa se você nasceu em uma aldeia antiga, em uma cidade medieval ou em uma metrópole moderna. Todas as noites, quando você fecha os olhos, sua mente cria um mundo próprio. Um mundo onde o impossível acontece, onde o tempo se dobra, onde rostos se misturam, onde emoções aparecem sem aviso. E a pergunta que sempre acompanhou o ser humano é simples, mas poderosa: o que exatamente acontece dentro da nossa mente quando dormimos? Durante milhares de anos, a única resposta disponível foi o mistério. Sonhos eram tratados como mensagens divinas, profecias, avisos sobrenaturais ou simples delírios sem valor. Reis tomavam decisões baseadas em sonhos. Generais mudavam estratégias após visões noturnas. Povos inteiros acreditavam que os deuses falavam durante o sono. Ao mesmo tempo, a ciência moderna tentou reduzir os sonhos a ruído cerebral, um efeito colateral do descanso, uma descarga aleatória de imagens sem sentido. Algo curioso, mas irrelevante. Entre o misticismo e o desprezo científico, faltava uma terceira via. E então surge uma pergunta que muda tudo: e se o sonho não fosse aleatório? E se ele tivesse lógica? E se ele fosse uma linguagem da mente? Essa pergunta não é apenas teórica, ela é revolucionária.
Porque no momento em que você aceita essa possibilidade, você muda completamente a forma de enxergar o ser humano. Você deixa de ver a mente como uma superfície plana e começa a enxergá-la como um território profundo, cheio de camadas. Você começa a suspeitar que aquilo que você percebe conscientemente é apenas uma parte pequena do que realmente acontece dentro de você. Isso é desconfortável, porque gostamos de acreditar que somos totalmente racionais, que controlamos nossas decisões, que sabemos exatamente por que escolhemos o que escolhemos. Mas a experiência humana mostra outra coisa. Você já tomou decisões sem saber explicar direito por quê? Já sentiu medo sem causa aparente? Já teve reações emocionais desproporcionais? Já se sentiu atraído ou repelido por alguém sem motivo lógico? Esses fenômenos apontam para algo maior. Existe uma parte da mente que opera fora da consciência. E é exatamente aqui que começa a grande revolução psicológica. A ideia de que você não é dono absoluto da própria mente. A ideia de que desejos, memórias e conflitos podem agir silenciosamente. A ideia de que o comportamento humano não nasce apenas da razão, mas também de impulsos invisíveis. Quando essa noção surge no cenário científico do final do século XIX, ela gera choque. Porque a medicina da época estava focada no corpo físico, nos nervos, nos órgãos, nos músculos. Tudo precisava ser visível, mensurável, palpável. Mas surgiam pacientes que sofriam sem lesões físicas, pessoas com paralisias sem dano neurológico, pessoas com dores sem causa orgânica, pessoas com crises emocionais sem explicação anatômica. Algo estava acontecendo além do corpo. E os sonhos aparecem como uma pista poderosa. Porque enquanto você dorme, sua mente continua ativa. Ela continua produzindo imagens, emoções, narrativas. E essas produções não parecem aleatórias. Elas seguem padrões. O sonho não é apenas fantasia. Ele carrega conteúdo emocional. Ele expressa desejos não realizados. Ele revela medos ocultos. Ele reorganiza experiências vividas. Ele transforma conflitos em símbolos. Por isso o sonho parece estranho, porque ele não fala a linguagem da lógica racional. Ele fala a linguagem do inconsciente. Uma linguagem feita de imagens, metáforas, deslocamentos e condensações. Quando você entende isso, você começa a olhar para seus próprios sonhos com outros olhos. Você para de tratá-los como curiosidade noturna e passa a vê-los como janelas para a sua vida emocional. Você percebe que, enquanto seu corpo descansa, sua mente continua trabalhando, processando experiências, tentando resolver conflitos internos, organizando desejos. E isso muda profundamente o conceito de sono. Dormir deixa de ser apenas desligar o corpo. Passa a ser um momento ativo da mente. É nesse ponto que a investigação científica dos sonhos se torna uma ferramenta de autoconhecimento. Não para prever o futuro, não para criar superstição, mas para entender o presente psicológico. Porque os sonhos não falam do amanhã, eles falam do que já está dentro de você agora. Eles mostram aquilo que você não consegue ou não quer enxergar acordado. E isso assusta, mas também liberta. Assusta porque revela conflitos internos. Liberta porque oferece possibilidade de compreensão. Quando você começa a entender sua própria mente, você deixa de ser refém de impulsos inconscientes e passa a ganhar mais clareza sobre si mesmo. Esse é o verdadeiro poder dessa descoberta. Ela não é apenas acadêmica, ela é existencial. Ela muda a relação do ser humano consigo mesmo. E é exatamente por isso que o estudo dos sonhos não é apenas um capítulo da psicologia. Ele é um marco na história da compreensão humana. No próximo bloco,
vamos voltar no tempo para entender como essa revolução nasceu dentro da medicina do século XIX. Quais eram os limites científicos da época? Por que essa teoria foi rejeitada inicialmente e como surgiu oficialmente a psicanálise? Para entender como essa revolução começou, precisamos voltar no tempo. Precisamos entrar no ambiente intelectual e científico do final do século XIX, um período marcado por enorme confiança na ciência material. Naquela época, a medicina vivia uma fase de euforia. Novos instrumentos, avanços em anatomia, descobertas neurológicas, técnicas cirúrgicas mais sofisticadas. O corpo humano estava sendo mapeado com precisão inédita. A ideia dominante era simples. Se existe sofrimento, deve haver uma causa física visível. Se há dor, deve haver lesão. Se há paralisia, deve haver dano nervoso. Se há crise, deve haver defeito orgânico. Esse modelo funcionava muito bem para inúmeras doenças. Salvava vidas, curava infecções, tratava fraturas, controlava epidemias. Mas começou a falhar diante de um tipo específico de paciente. Pessoas que sofriam intensamente, mas cujos exames não mostravam nada de errado. Mulheres que perdiam movimentos sem lesão aparente. Homens com dores persistentes sem causa detectável. Pacientes com crises emocionais incapacitantes sem explicação anatômica. Esses casos eram rotulados como histéricos, um termo carregado de preconceito e ignorância. Muitos médicos acreditavam que essas pessoas estavam fingindo. Outros achavam que era fraqueza moral. Outros simplesmente não sabiam o que fazer. Mas o sofrimento era real. E isso criou uma fissura no modelo médico tradicional. Porque se o corpo não explicava tudo, algo mais precisava ser considerado. É nesse cenário que começa a surgir uma ideia radical. Talvez a origem de parte do sofrimento humano não esteja apenas no corpo, mas na mente. Isso parecia perigoso para a ciência da época. Afinal, como estudar algo invisível? Como medir emoções? Como testar memórias reprimidas? Ainda assim, a prática clínica começou a mostrar algo impressionante. Alguns pacientes melhoravam quando falavam, quando recontavam experiências traumáticas, quando expressavam emoções reprimidas, quando organizavam narrativas internas. Isso foi um choque, porque significava que palavras podiam produzir efeitos terapêuticos, que a fala podia aliviar sintomas físicos, que compreender emoções podia transformar o corpo. A partir desse ponto, surge uma ruptura. A ideia de que tratar o ser humano não era apenas medicar órgãos, mas escutar histórias. Essa mudança cria uma nova forma de relação terapêutica. O médico deixa de ser apenas alguém que prescreve, passa a ser alguém que escuta. A escuta se torna instrumento clínico. E isso dá origem ao que mais tarde será chamado de psicanálise. No começo, essa abordagem foi recebida com forte resistência. Colegas médicos criticavam. Instituições rejeitavam. Muitos viam isso como pseudociência, algo subjetivo demais, pouco confiável. Mas os resultados continuavam aparecendo. Pacientes considerados incuráveis pela medicina tradicional apresentavam melhora quando seus conflitos emocionais eram trabalhados. Isso fortaleceu a ideia central. O sofrimento humano não é apenas biológico. Ele é psicológico, emocional e simbólico. A psicanálise nasce exatamente nesse ponto de tensão entre corpo e mente. Ela não rejeita a biologia, mas amplia o campo de investigação. Ela propõe que grande parte do comportamento humano é influenciada por processos mentais inconscientes. Isso muda profundamente o conceito de responsabilidade psicológica. Não significa que você deixa de ser responsável por seus atos.
Significa que você não tem acesso consciente a todas as forças que moldam suas decisões. Você não escolhe todos os seus impulsos. Você não controla todas as suas emoções. Você não percebe todas as memórias que influenciam suas reações. Isso torna o ser humano mais complexo do que o modelo racionalista permitia enxergar. A psicanálise também rompe com a ideia de solução rápida. Ela propõe algo desconfortável para a cultura da pressa: compreender antes de corrigir. Em vez de apenas suprimir sintomas, busca entender sua origem. Por que esse medo existe? Por que essa dor retorna? Por que esse comportamento se repete? Essas perguntas passam a orientar o tratamento. E isso exige tempo. Tempo para falar, tempo para ouvir, tempo para refletir, tempo para integrar. Esse modelo contrasta com a lógica imediatista, mas ele se mostra eficaz para problemas profundos. Outro ponto revolucionário foi a mudança na relação entre terapeuta e paciente. Não se trata mais de autoridade absoluta. Trata-se de investigação conjunta. O terapeuta não entrega respostas prontas. Ele ajuda o paciente a descobrir padrões internos. Isso devolve ao indivíduo parte do protagonismo sobre sua própria transformação. A psicanálise também trouxe algo novo para a cultura: a legitimação do sofrimento emocional. Antes, emoções eram vistas como fraqueza. Depois, passam a ser vistas como dados psicológicos importantes. Tristeza deixa de ser apenas falha moral. Ansiedade deixa de ser apenas nervosismo. Angústia deixa de ser apenas drama. Passam a ser sinais de processos internos. Isso muda profundamente o diálogo social sobre saúde mental. Outro impacto importante foi na visão da infância. A infância deixa de ser vista apenas como fase passageira e passa a ser entendida como período estruturante da personalidade. Experiências precoces ganham peso psicológico. Traumas infantis passam a ser considerados relevantes. A história pessoal entra no centro da compreensão do indivíduo. Isso transforma educação, psicologia infantil e relações familiares. Com o tempo, a psicanálise deixa de ser apenas um método terapêutico. Ela se torna um movimento cultural, influenciando arte, literatura, cinema, filosofia e até política. Mas tudo isso começou de forma simples, com médicos tentando entender pacientes que não se encaixavam nos modelos tradicionais. E aqui está uma lição importante. Grandes mudanças científicas não nascem prontas. Elas nascem de falhas, de limites, de perguntas incômodas. A psicanálise nasceu porque a medicina não conseguia explicar tudo. Ela nasceu da humildade intelectual de admitir: não sabemos tudo sobre o ser humano. E essa humildade é o motor do avanço científico. No próximo bloco, vamos entrar no coração dessa nova visão da mente. Vamos entender o que é o inconsciente, como ele funciona, por que reprimimos conteúdos e como essa parte invisível da mente influencia silenciosamente sua vida cotidiana. Agora entramos no coração da revolução proposta por Freud. Porque sem compreender o inconsciente, nada do que falamos até agora faz sentido completo. Durante séculos, o ser humano acreditou que pensar era o mesmo que estar consciente, que tudo o que acontecia na mente estava disponível à percepção imediata. Mas Freud rompe com essa ideia ao afirmar algo desconfortável. A maior parte da atividade mental acontece fora da consciência. Isso significa que você não tem acesso direto a tudo o que sente, deseja, teme ou reprime. A consciência é apenas a superfície. Imagine a mente como um iceberg. A parte visível acima da água representa aquilo que você percebe: pensamentos conscientes,
decisões deliberadas, atenção imediata. Mas a maior parte da estrutura está submersa, invisível, e ainda assim sustentando tudo. Esse é o inconsciente. Ele não é um lugar místico, não é uma entidade abstrata. Ele é formado por conteúdos psíquicos reais, memórias esquecidas, desejos reprimidos, experiências emocionais não elaboradas, impulsos socialmente inaceitáveis, conflitos internos não resolvidos. Esses conteúdos não desaparecem. Quando algo é reprimido, ele não é apagado. Ele é empurrado para fora do campo consciente porque causa dor, culpa, medo ou desconforto emocional. Esse processo acontece para proteger o indivíduo. A mente cria uma espécie de mecanismo de defesa natural. Ela tenta preservar o equilíbrio psicológico, evitando o contato direto com conteúdos ameaçadores. Mas essa proteção tem um preço. O que é reprimido continua ativo. Ele continua buscando expressão. Ele continua influenciando decisões, emoções e comportamentos. É por isso que você pode repetir padrões sem perceber, escolher parceiros semelhantes, entrar nos mesmos tipos de conflito, sabotar oportunidades, reagir exageradamente a situações pequenas. Não porque você quer conscientemente, mas porque conteúdos inconscientes estão operando nos bastidores. Freud chamou atenção para esse ponto central. O ser humano não é senhor absoluto da própria casa psíquica. Essa frase é provocativa, porque ela fere nosso orgulho racional. Gostamos de acreditar que estamos no controle, que somos donos das nossas escolhas, que nossas decisões são puramente lógicas. Mas a experiência clínica mostrou outra coisa. Mostrou que emoções não resolvidas moldam comportamento, que memórias esquecidas influenciam reações, que desejos reprimidos encontram caminhos indiretos de expressão. E aqui entram os chamados mecanismos de defesa. Eles são estratégias inconscientes que a mente utiliza para reduzir a ansiedade e proteger o ego. Não são defeitos, são adaptações. Todos nós usamos mecanismos de defesa diariamente. Um dos mais comuns é a negação. Quando uma realidade emocional é dolorosa demais, a mente não entra em debate racional com ela. Ela não senta para discutir. Ela simplesmente cria distância. Age como se o problema não existisse. Esse mecanismo traz alívio imediato, porque evita o contato direto com a dor. Mas esse alívio é provisório. O conflito não desaparece. Ele apenas muda de lugar. Sai da consciência e vai para o inconsciente, onde continua ativo, pressionando por alguma forma de expressão. É assim que surgem os mecanismos de defesa. Eles não são mentiras conscientes, não são estratégias pensadas deliberadamente. Eles operam de forma automática, silenciosa, quase invisível. Funcionam como filtros psicológicos entre aquilo que você consegue suportar emocionalmente e aquilo que ainda não está pronto para encarar. Em alguns momentos, esse filtro aparece como negação. A pessoa simplesmente se recusa a aceitar uma realidade interna difícil. Age normalmente, continua a rotina, mas carrega um peso emocional que não foi elaborado. Em outros momentos, esse filtro aparece como projeção. Em vez de reconhecer a própria raiva, a pessoa enxerga a agressividade em todo mundo ao redor. Em vez de admitir a própria insegurança, passa a acusar os outros de inseguros. É mais fácil enxergar fora do que olhar para dentro. Também existe a racionalização. A mente constrói explicações bonitas, organizadas, aparentemente lógicas, para justificar decisões que, na verdade, nasceram de emoções profundas.
Você acredita que escolheu algo por razões objetivas, quando muitas vezes a raiz da decisão foi medo, desejo, necessidade de aprovação ou fuga de desconforto. Esses mecanismos protegem, mas também distorcem. Eles preservam o equilíbrio emocional momentâneo, mas atrasam o amadurecimento psicológico. Por isso, o autoconhecimento não é confortável. Ele exige atravessar essas defesas. Exige olhar para aquilo que a mente aprendeu a esconder. E aqui entramos em um ponto central observado por Freud: a relação entre o inconsciente e a infância. As primeiras experiências emocionais não passam simplesmente pelo tempo. Elas deixam marcas profundas. A forma como fomos cuidados, ignorados, protegidos, criticados ou expostos a conflitos constrói estruturas internas que nos acompanham pela vida inteira. Você não vive apenas no presente. Você carrega o passado dentro de você. Isso não significa que você está condenado a repetir sua história. Significa que padrões se formam cedo e tendem a se repetir até serem compreendidos. Enquanto você não reconhece esses padrões, você os reproduz automaticamente. Quando você começa a perceber esses movimentos internos, algo muda. Você passa a ter escolha. E esse é um dos objetivos centrais da psicanálise. Não eliminar desejos, não apagar emoções, não negar conflitos, mas tornar consciente aquilo que antes operava no escuro. Porque quando um conteúdo inconsciente vem à consciência, ele perde parte do seu poder automático. Ele deixa de controlar silenciosamente suas reações. Ele passa a poder ser observado, pensado, elaborado. Outro aspecto fundamental do inconsciente é que ele não segue as mesmas regras da lógica racional. Para ele, o tempo não funciona da mesma forma. Uma memória de infância pode carregar hoje a mesma intensidade emocional de algo que aconteceu ontem. As emoções não envelhecem na mesma velocidade que os fatos. Além disso, no inconsciente, contradições coexistem. Você pode amar e odiar a mesma pessoa ao mesmo tempo. Pode desejar algo e, ao mesmo tempo, temer profundamente esse mesmo desejo. A mente consciente busca coerência e estabilidade. O inconsciente convive com ambiguidade. E é exatamente essa lógica diferente que aparece nos sonhos. O sonho se torna uma das principais vias de expressão do inconsciente. Ele funciona como um palco simbólico onde conteúdos reprimidos encontram espaço para se manifestar. Mas mesmo nesse palco existe censura. Por isso, o sonho raramente aparece de forma direta. Ele surge em imagens estranhas, metáforas inesperadas, cenas distorcidas. O inconsciente não escreve frases, ele cria cenas. Ele fala em imagens. Quando alguém sonha que está caindo, raramente isso se refere a uma queda física. Geralmente, representa a sensação de perda de controle. Quando sonha que está atrasado, pode estar expressando ansiedade e pressão interna. Quando sonha que perde algo importante, muitas vezes está lidando com medo de abandono ou insegurança emocional. Esses exemplos não são fórmulas prontas. Eles mostram como a mente transforma emoções em símbolos. Mas o inconsciente não é apenas depósito de conflitos. Ele também é fonte de criatividade. Muitos insights surgem quando a mente consciente relaxa. Quando você está quase dormindo. Quando caminha sem pensar em nada específico. Quando permite que a atenção se solte do controle rígido.
Nesses momentos, o inconsciente conecta ideias de forma não linear, cria associações inesperadas, produz soluções criativas. É por isso que tantas descobertas, obras artísticas e ideias originais surgiram em estados de devaneio ou relaxamento mental. Isso revela algo importante. O inconsciente não é inimigo. Ele é parte essencial da mente humana. Ele carrega dores, sim, mas também carrega potência criativa. Para acessar esse potencial, porém, é preciso aceitar a própria complexidade. Você não é apenas racional, você é emocional. Você é contraditório, você é ambíguo, você é humano. E compreender isso não enfraquece você, fortalece. Porque você deixa de lutar contra si mesmo e começa a se compreender. E é exatamente a partir dessa compreensão que conseguimos avançar para o próximo passo. Entender como todo esse conteúdo inconsciente se transforma em imagens oníricas, símbolos e narrativas durante o sono. No próximo bloco, vamos entrar diretamente no funcionamento técnico dos sonhos. Vamos ver como o inconsciente constrói essas imagens, como atua a censura psíquica e por que o sonho nunca aparece de forma literal. Agora que você já entende o que é o inconsciente, chegou o momento de entrar no coração do livro. Porque uma coisa é aceitar que existe uma parte invisível da mente. Outra coisa é entender como essa parte invisível se manifesta enquanto você dorme. Quando você adormece, algo curioso acontece. Seu corpo relaxa, seus músculos entram em repouso, sua atenção consciente diminui. Mas sua mente não desliga, ela apenas muda de modo de funcionamento. A vigilância racional enfraquece. Aquela parte que controla, julga, censura e organiza o pensamento lógico perde força. E exatamente nesse espaço de menor controle consciente, o inconsciente encontra uma brecha para se expressar. Mas ele não se expressa de forma direta. Ele não aparece dizendo claramente aquilo que deseja. Ele precisa atravessar um filtro. Esse filtro é aquilo que Freud chamou de censura psíquica. Essa censura existe para proteger você. Se todos os desejos reprimidos, conflitos emocionais e impulsos internos aparecessem de forma crua durante o sono, o impacto seria intenso demais. Poderia gerar ansiedade extrema, culpa, medo ou choque emocional. Então, a mente cria uma solução engenhosa. Ela permite que o conteúdo passe, mas disfarçado. É nesse ponto que nasce o sonho. O que você lembra ao acordar, as cenas, os personagens, os lugares, a narrativa, é chamado de conteúdo manifesto. É a forma visível do sonho. É o filme que sua mente exibiu durante a noite. Mas por trás desse filme existe outro nível, invisível, que é o conteúdo latente. Esse é o verdadeiro material psicológico do sonho. Desejos, emoções, conflitos e tensões internas que deram origem àquela narrativa. O trabalho do sonho é justamente transformar conteúdo latente em conteúdo manifesto. É pegar emoções profundas e convertê-las em imagens simbólicas. E para fazer isso, a mente utiliza alguns mecanismos específicos. O primeiro é a condensação. Na condensação, várias ideias, emoções ou pessoas são fundidas em uma única imagem. Por isso, você pode sonhar com alguém que parece ter o rosto de uma pessoa, a voz de outra e o comportamento de uma terceira. O inconsciente economiza espaço simbólico. Ele comprime múltiplos conteúdos em uma única cena. Isso explica por que sonhos parecem densos.
Uma única imagem pode carregar vários significados emocionais ao mesmo tempo. O segundo mecanismo é o deslocamento. Aqui acontece algo ainda mais interessante. A carga emocional do sonho é transferida de um elemento importante para outro aparentemente secundário. Você pode sonhar com algo banal, mas sentir uma emoção intensa ligada àquilo. Isso ocorre porque o verdadeiro foco emocional foi deslocado para um símbolo menos ameaçador, enganando a censura. O inconsciente é estratégico. Ele encontra caminhos indiretos para se expressar. O terceiro mecanismo é a simbolização. O inconsciente não fala em conceitos abstratos. Ele fala em imagens. Um caminho pode representar uma escolha. Uma casa pode representar o próprio corpo ou a identidade. Um quarto pode simbolizar intimidade emocional. Água pode representar emoção. Subir pode simbolizar conquista. Cair pode simbolizar perda de controle. Esses símbolos não são universais rígidos, eles são construídos pela história pessoal, cultura e experiências emocionais de cada indivíduo. Por isso, a interpretação não pode ser automática, ela precisa de contexto. Outro processo importante é a dramatização. O inconsciente transforma pensamentos em cenas. Ele cria pequenas histórias internas para representar conflitos emocionais. Por isso, os sonhos parecem pequenos filmes, com personagens, tensão, movimento e enredo. A mente não pensa em frases durante o sonho. Ela pensa em imagens em movimento. Existe ainda a elaboração secundária. Quando você acorda e tenta lembrar do sonho, sua mente consciente tenta organizar a narrativa. Ela preenche lacunas, ela cria coerência, ela tenta transformar fragmentos simbólicos em uma história lógica. É por isso que, muitas vezes, o sonho parece fazer sentido durante a noite, mas soa estranho quando você tenta contá-lo em voz alta. Agora surge uma pergunta importante. Por que o inconsciente quer se expressar? Porque desejos reprimidos não desaparecem. Eles continuam buscando algum tipo de realização psíquica. Quando não podem se manifestar diretamente na vida real, encontram espaço simbólico no sonho. Isso não envolve apenas desejos de prazer. Envolve necessidades emocionais, conflitos não resolvidos, frustrações, sentimentos de culpa, raiva reprimida, medo e insegurança. O sonho funciona como uma válvula de equilíbrio psicológico. Ele permite que a mente processe emoções que não encontram espaço durante o dia. Ele reorganiza experiências vividas. Ele tenta restaurar equilíbrio interno. Por isso, muitas vezes, você acorda emocionalmente diferente do dia anterior. Mais leve, mais pesado, mais confuso, mais tranquilo. Algo foi reorganizado dentro de você. Outro aspecto importante é que o sonho não respeita o tempo cronológico. Uma memória de infância pode aparecer misturada com um evento recente. Isso acontece porque o inconsciente organiza informações por carga emocional, não por datas. Aquilo que foi emocionalmente intenso continua ativo. Por isso, certos temas retornam repetidamente nos sonhos. Medos antigos, relações mal resolvidas, situações não elaboradas. O sonho repete porque a mente está tentando resolver algo. Enquanto o conflito não é integrado, ele retorna. E aqui entra o papel da interpretação. Interpretar um sonho não é adivinhar o futuro, é compreender o presente psicológico. É identificar quais emoções estão pedindo atenção, quais conflitos estão ativos, quais padrões estão se repetindo. Quando você aprende a escutar seus próprios sonhos, você começa a escutar melhor a si mesmo. Você começa a perceber sinais internos que antes ignorava. Você passa a entender que sua mente fala com você o tempo todo.
só que em uma linguagem diferente. E essa escuta não serve apenas para terapia. Ela serve para autoconhecimento. Ela permite que você viva de forma mais integrada. Quando você ignora seu mundo interno, ele se manifesta de formas mais intensas: ansiedade, irritabilidade, insônia, tensão corporal. Quando você aprende a reconhecer seus próprios conteúdos emocionais, você reduz conflito interno. Isso não elimina sofrimento, mas torna ele compreensível. E compreender é o primeiro passo para transformar. No próximo bloco, vamos sair um pouco da teoria e entrar na prática. Vamos trabalhar exemplos simbólicos, aplicações no dia a dia e como usar esse conhecimento para aumentar consciência emocional e autoconhecimento. Até aqui, falamos de estruturas da mente, mecanismos internos e funcionamento dos sonhos. Agora chegamos ao ponto onde tudo isso precisa sair do campo abstrato e tocar a vida real. Porque para Freud, o valor da interpretação dos sonhos nunca esteve em criar teorias elegantes. O valor estava em ajudar o indivíduo a compreender a própria experiência emocional. E a primeira coisa que precisamos deixar clara é esta: sonho não se interpreta literalmente. Quem tenta ler sonhos como se fossem mensagens diretas perde completamente o sentido do processo. O inconsciente não fala em frases objetivas. Ele fala em imagens carregadas de emoção. Por isso, antes de perguntar o que isso significa, a pergunta mais importante sempre é: o que eu senti nesse sonho? A emoção é a chave. O cenário pode variar. Os personagens podem mudar, mas o tom emocional quase sempre revela o núcleo do conteúdo latente. Imagine, por exemplo, alguém que sonha repetidamente que está atrasado para algo importante. Não importa se é para uma prova, um trabalho, um avião ou um compromisso estranho. O tema central não é o relógio, é a sensação. Geralmente aparece ansiedade, pressão interna, medo de falhar, sensação de não estar à altura das expectativas. O inconsciente não está falando de horários, está falando de cobrança. Agora pense em alguém que sonha que está sendo perseguido. A figura que persegue pode mudar. Às vezes é uma pessoa conhecida, às vezes é um estranho, às vezes nem tem rosto. Mas a emoção é sempre parecida: medo, fuga, tensão. Esse tipo de sonho costuma aparecer quando a pessoa está evitando enfrentar algo na vida real. Um conflito, uma decisão difícil, uma conversa necessária. Quanto mais você foge acordado, mais o inconsciente corre atrás de você dormindo. Outro exemplo muito comum é sonhar que está caindo. A queda raramente é literal. Ela normalmente simboliza perda de controle. Pode estar ligada à instabilidade emocional, insegurança profissional, mudanças bruscas, medo de errar, sensação de fracasso iminente. O inconsciente transforma estados internos em movimentos físicos simbólicos. Sonhos de perda também são frequentes. Perder objetos, perder caminhos, perder pessoas. Esses sonhos, muitas vezes, revelam medo de abandono, insegurança afetiva, dificuldade de lidar com mudanças ou luto emocional ainda não elaborado. O inconsciente começa a trabalhar essas emoções antes mesmo que você as reconheça conscientemente. Freud observava algo importante nesses padrões. O sonho não cria conflitos. Ele revela conflitos que já existem. Ele não inventa problemas. Ele mostra aquilo que está ativo dentro da mente. Por isso, o sonho não deve ser visto como ameaça. Ele é um sinal, um pedido de atenção interna. Quando você ignora repetidamente emoções importantes durante o dia, elas encontram espaço à noite. Quando você começa a enfrentá-las conscientemente, muitos sonhos recorrentes perdem força ou simplesmente desaparecem.
Isso acontece porque o inconsciente não precisa mais gritar quando finalmente é ouvido. Agora, vamos trazer isso para a prática cotidiana. Um dos hábitos mais simples e poderosos é registrar sonhos ao acordar. Não precisa ser um diário literário. Basta anotar imagens principais, emoções sentidas e elementos que chamaram atenção. Esse ato já cria uma ponte entre consciência e inconsciente. Outro hábito importante é observar padrões. Um sonho isolado pode ser apenas reorganização emocional do dia. Mas quando temas se repetem, quando emoções se repetem, quando cenários semelhantes voltam várias vezes, isso indica algo que está pedindo elaboração. A mente não repete por acaso. Ela repete porque ainda não resolveu. O terceiro passo é conectar o sonho à vida acordada. Perguntar-se: onde essa emoção aparece na minha rotina? Onde sinto algo parecido? Que situação atual pode estar relacionada a isso? Esse movimento de ligação entre mundo interno e mundo externo é exatamente o que Freud propunha como processo terapêutico. Não se trata de decifrar símbolos por curiosidade, mas de aumentar consciência emocional. Outro cuidado essencial é não transformar sonhos em profecias. Sonhos não preveem o futuro. Eles refletem o presente psicológico. Quando alguém passa a tratar sonhos como oráculos, volta ao campo do misticismo que a própria psicanálise tentou superar. O valor do sonho está na compreensão interna, não na adivinhação. Também é importante não se tornar dependente da interpretação. O sonho é ferramenta, não muleta. Ele aponta direções, mas quem precisa agir é você. O sonho mostra o conflito. Você decide enfrentá-lo. E aqui aparece um efeito profundo desse processo. Ele muda sua relação consigo mesmo. Quando você começa a observar seus próprios padrões emocionais, você passa a reagir menos no automático. Você começa a perceber quando está projetando emoções nos outros, quando está repetindo comportamentos antigos, quando está fugindo de decisões importantes. Isso aumenta a maturidade emocional. Você deixa de ser apenas reativo, passa a ser mais consciente. Isso também impacta seus relacionamentos. Muitos conflitos interpessoais nascem de conteúdos inconscientes projetados no outro. Quando você entende isso, começa a se perguntar: o que é realmente do outro e o que é meu? Essa pergunta simples reduz conflitos, diminui mal-entendidos e aumenta a empatia. Ela muda a forma como você se comunica. Também impacta escolhas profissionais. Muitas pessoas permanecem em carreiras que odeiam por medo inconsciente de fracassar em algo novo. Outras sabotam oportunidades por insegurança interna. Quando esses padrões se tornam conscientes, você ganha algo precioso: liberdade de escolha. Não liberdade sem medo, mas liberdade apesar do medo. Esse é o verdadeiro objetivo: transformar automatismo em consciência. Freud nunca viu a interpretação dos sonhos como um fim em si mesma. Ele a via como porta de entrada para algo maior: o autoconhecimento. O sonho é apenas uma das formas pelas quais a mente fala. Emoções, impulsos, lapsos de linguagem, reações exageradas, tudo isso também são expressões do inconsciente. Quando você aprende a escutar esses sinais internos, você se torna mais inteiro, mais coerente, mais consciente. E agora, depois de entender teoria, prática e aplicação, precisamos ampliar o olhar. Precisamos sair do indivíduo e entender como essas ideias mudaram não apenas a psicologia clínica,
mas a cultura, a arte, o cinema e a própria forma como a sociedade moderna entende a mente humana. Quando uma ideia realmente muda o mundo, ela não fica confinada em consultórios ou livros acadêmicos. Ela começa a se espalhar. Entra nas conversas do dia a dia, muda a linguagem das pessoas, altera a forma como uma sociedade inteira passa a se enxergar. E foi exatamente isso que aconteceu depois que Freud apresentou sua visão sobre o inconsciente e os sonhos. Até aquele momento, a imagem dominante do ser humano era relativamente simples. Um ser racional, guiado pela lógica, capaz de controlar suas decisões se tivesse informação suficiente. A partir dessa nova perspectiva psicológica, essa imagem começa a se desfazer. A cultura passa a aceitar algo desconfortável, mas profundamente verdadeiro. Somos emocionais antes de sermos racionais. A razão, muitas vezes, entra depois, tentando organizar decisões que já foram tomadas internamente. Isso muda profundamente a ciência psicológica. A psicologia deixa de ser apenas observação de comportamento externo e passa a incluir o mundo interno, as experiências subjetivas, as narrativas pessoais, os conflitos emocionais. Mesmo abordagens que discordaram da psicanálise herdaram algo fundamental: a ideia de que não dá para entender o ser humano ignorando sua vida emocional. A psiquiatria também se transforma. O sofrimento mental deixa de ser visto apenas como defeito químico ou desordem biológica. Passa a ser compreendido como fenômeno complexo, envolvendo história pessoal, contexto social, vínculos afetivos e experiências traumáticas. Isso abre caminho para abordagens integrativas, para o reconhecimento da psicossomática e para o entendimento da relação profunda entre mente e corpo. Mas o impacto não ficou restrito à ciência. A arte foi uma das primeiras áreas a absorver essa mudança. Pintores começam a explorar imagens oníricas, cenários distorcidos, figuras fragmentadas, realidades irreais. A arte deixa de tentar apenas representar o mundo externo e passa a expressar o mundo interno. Movimentos como o surrealismo surgem diretamente dessa nova maneira de enxergar a mente humana. A pintura passa a ser menos fotografia da realidade e mais expressão do inconsciente. A literatura segue o mesmo caminho. Romances começam a explorar fluxo de consciência, pensamentos internos, conflitos psicológicos profundos. Personagens deixam de ser apenas heróis ou vilões e passam a ser seres contraditórios, ambíguos, emocionalmente complexos. O leitor não acompanha apenas ações, acompanha mentes. O cinema, quando se consolida como linguagem artística, absorve rapidamente essa influência. Diretores passam a brincar com sonhos, memórias fragmentadas, realidades paralelas, identidades divididas. Filmes deixam de contar histórias apenas lineares e passam a representar estados mentais. Quando você assiste hoje a filmes que misturam sonho e realidade, que exploram memória, trauma e identidade, você está vendo o reflexo direto dessa revolução psicológica. Até a publicidade foi transformada. O marketing moderno entende que as pessoas não compram apenas produtos. Compram sensações, pertencimento, identidade, status emocional. As campanhas passam a apelar menos para a lógica e mais para a emoção. Isso só se tornou possível quando a cultura aceitou que o inconsciente influencia decisões. A linguagem cotidiana também muda. Termos como trauma, repressão, inconsciente, projeção, autossabotagem entram no vocabulário comum. As pessoas passam a explicar seus próprios comportamentos usando conceitos psicológicos. Isso mostra o nível de penetração cultural dessas ideias.
Mas aqui é importante fazer uma pausa crítica. Quando conceitos profundos entram na cultura popular, eles também correm o risco de serem superficializados. Tudo vira trauma, tudo vira bloqueio emocional, tudo vira inconsciente, sem critério. Por isso é importante manter rigor intelectual. A popularização não substitui compreensão profunda. Outro impacto importante aconteceu na educação. A infância passou a ser vista como fase estruturante da personalidade. Experiências emocionais precoces começaram a ser valorizadas. A escola deixou de ser apenas espaço de conteúdo e passou a ser reconhecida também como ambiente emocional. Isso influencia a pedagogia, psicologia escolar e políticas educacionais. O mundo do trabalho também foi afetado. Empresas começaram a perceber que produtividade não depende apenas de técnica. Depende de clima emocional, pertencimento, identidade profissional, motivação interna. Termos como inteligência emocional, liderança empática e saúde mental corporativa ganham espaço. Tudo isso nasce dessa mudança de visão sobre o ser humano. Até a filosofia precisou se reposicionar. A ideia de sujeito racional, transparente para si mesmo, começa a ser questionada. O ser humano passa a ser visto como alguém que não se conhece totalmente, que carrega contradições internas, desejos inconscientes e conflitos emocionais. Isso muda debates éticos, existenciais e sociais. Agora, existe algo ainda mais interessante. Mesmo com o avanço da neurociência moderna, muitas intuições centrais dessa revolução foram confirmadas de outra forma. Estudos mostram que decisões são iniciadas no cérebro antes da consciência percebê-las. Que estímulos emocionais influenciam escolhas sem que a pessoa perceba. Que memórias implícitas moldam comportamento. Isso não valida cada detalhe das teorias originais, mas reforça a ideia central. A mente humana não é totalmente consciente. E esse talvez seja o maior legado. Não um conjunto fechado de teorias, mas uma mudança permanente na forma como o ser humano se enxerga. Depois dessa virada, não é mais possível pensar na mente como algo simples. Ela se tornou profunda, complexa, dinâmica e cheia de camadas. E isso continua reverberando até hoje. Mas nenhuma grande teoria cresce sem ser questionada. Nenhuma ideia revolucionária passa ilesa pelo crivo da ciência. E é exatamente isso que precisamos analisar agora. As críticas, os limites, os erros e as controvérsias que cercam essa visão da mente. Toda a ideia que realmente transforma a forma como o ser humano se enxerga, inevitavelmente passa por resistência. Isso é quase uma lei histórica. Quanto maior o impacto de uma teoria, maior o número de críticas que ela recebe. E com a psicanálise não foi diferente. Desde o início, Freud sabia que estava entrando em um território instável. Ele não estava apenas propondo um novo método terapêutico, estava mexendo na imagem que a humanidade tinha de si mesma. E quando você questiona a ideia de que o ser humano é plenamente racional, você toca em algo profundamente sensível. A primeira grande crítica surgiu dentro da própria ciência. Muitos pesquisadores apontaram um problema central. Como testar experimentalmente o inconsciente? Como medir desejos reprimidos? Como validar interpretações simbólicas? Diferente de fenômenos físicos, o material psíquico não pode ser colocado em tubos de ensaio. Isso gerou uma tensão entre dois modelos de ciência. De um lado, a ciência quantitativa, baseada em números, repetição e controle experimental. Do outro, uma abordagem clínica baseada em narrativas, escuta, interpretação e contexto individual. Para muitos cientistas da época, isso parecia pouco rigoroso, parecia subjetivo demais, parecia dependente demais do terapeuta. Essa crítica nunca desapareceu completamente. Até hoje, existe debate sobre o status científico da psicanálise. Alguns defendem que ela é uma ciência interpretativa. Outros afirmam
que ela se aproxima mais de uma filosofia clínica. Outros a consideram uma ferramenta terapêutica válida, mas metodologicamente limitada. Outro ponto de crítica importante foi o excesso de generalizações. Nos primeiros modelos teóricos, muitos conflitos humanos foram explicados a partir de estruturas bastante específicas. Com o tempo, ficou claro que a diversidade cultural, social e individual exige abordagens mais amplas. Nem todo sofrimento segue o mesmo roteiro psicológico. Inclusive, dentro do próprio movimento psicanalítico, surgiram revisões. Novas escolas ampliaram o foco para vínculos afetivos, relações interpessoais, teoria do apego, desenvolvimento emocional e fatores sociais. Isso mostra algo importante. A psicanálise não ficou congelada no tempo. Ela se transformou, se fragmentou em correntes, se adaptou a novas realidades. Outra crítica frequente envolve o tempo do tratamento. Processos psicanalíticos tradicionais são longos. Exigem meses ou anos de acompanhamento. Em uma sociedade acelerada, isso se torna um obstáculo. Muitas pessoas precisam de intervenções mais rápidas, focadas em sintomas específicos. Por isso surgiram abordagens terapêuticas breves, como terapias cognitivas e comportamentais, que oferecem resultados mais imediatos em certos tipos de problema, especialmente ansiedade, fobias e compulsões. Isso não invalida a psicanálise. Mostra apenas que diferentes ferramentas servem para diferentes contextos. Outro ponto delicado é o papel do terapeuta. Como o processo depende muito da escuta e da interpretação, existe o risco de viés pessoal influenciar o tratamento. Um profissional mal preparado pode projetar suas próprias crenças sobre o paciente. Pode interpretar de forma equivocada. Pode conduzir o processo de maneira pouco ética. Por isso, a formação rigorosa e a supervisão profissional sempre foram consideradas fundamentais nesse campo. Também houve críticas culturais. Grande parte das primeiras teorias foi formulada dentro de um contexto europeu específico, com valores sociais próprios daquela época. Quando aplicadas sem adaptação em outras culturas, essas teorias podem perder validade ou gerar distorções. Hoje se fala muito em psicologia culturalmente sensível exatamente por isso. Outro grande campo de debate veio com o avanço da neurociência. Com o desenvolvimento de exames de imagem cerebral, pesquisadores passaram a observar processos mentais em tempo real. Isso trouxe novas explicações biológicas para emoções, decisões e comportamentos. Alguns conceitos clássicos foram reformulados. Outros foram questionados. Mas algo curioso aconteceu. Mesmo com todas essas críticas, a ideia central permaneceu de pé. Grande parte da atividade mental acontece fora da consciência. Experimentos mostram que decisões são iniciadas no cérebro antes que a pessoa perceba conscientemente. Que estímulos emocionais influenciam escolhas sem percepção racional. Que memórias implícitas moldam comportamento. Ou seja, mesmo que o modelo teórico original não seja perfeito, a intuição fundamental estava correta. Outro risco importante é a interpretação excessiva. Quando tudo passa a ser explicado pelo inconsciente, perde-se contato com a realidade concreta. Nem todo problema psicológico nasce de conflitos profundos. Às vezes, a pessoa está apenas cansada, sobrecarregada, estressada, vivendo condições objetivamente difíceis. A maturidade está em saber quando olhar para dentro e quando olhar para o contexto externo. Por isso, a psicanálise não deve ser tratada como religião. Ela é ferramenta, não dogma. Ela ajuda a compreender aspectos da mente humana,
mas não explica tudo. E aqui está um ponto fundamental. Reconhecer limites não diminui o valor histórico da obra. Freud não precisa estar certo em tudo para ter sido revolucionário. Ele abriu portas, criou perguntas novas, mudou o foco da investigação psicológica, trouxe o mundo interno para o centro da ciência. Ele mostrou que sofrimento emocional não é fraqueza moral, que emoções importam, que histórias pessoais moldam comportamento. Esse legado permanece. Hoje, a psicologia é plural. Existem múltiplas abordagens. Cada uma contribui com uma parte do quebra-cabeça. Nenhuma possui todas as respostas. E isso é saudável. Porque a mente humana é complexa demais para caber em um único modelo. O verdadeiro avanço não está em defender uma teoria como verdade absoluta. Está em continuar investigando, testando, revisando e aprendendo. Esse espírito crítico é parte da ciência. E também é parte do amadurecimento humano. Quando você aceita que não existe teoria perfeita, você se torna mais curioso, mais humilde, mais aberto ao diálogo. E isso nos leva ao último bloco. Depois de atravessar teoria, prática, impacto cultural e críticas, chegou o momento de voltar ao essencial. O que tudo isso ensina sobre você, sobre autoconhecimento e sobre o sentido de compreender a própria mente. Depois de atravessar tudo isso, eu quero que você pare por um instante e perceba uma coisa simples, mas profunda. Nós começamos falando de sonhos, mas nunca foi só sobre sonhos. Sempre foi sobre você. Sempre foi sobre aquilo que acontece dentro de você quando ninguém está olhando. Sobre as decisões que você toma sem perceber. Sobre os medos que você empurra para baixo do tapete emocional. Sobre os desejos que você esconde até de si mesmo. Sobre as histórias que você conta para o mundo. E as histórias que você conta internamente. Porque o que realmente muda uma vida não é informação, é consciência. Quando você começa a perceber seus próprios padrões emocionais, algo silencioso acontece. Você começa a se enxergar em movimento. Você passa a perceber quando está reagindo no automático, quando está repetindo comportamentos antigos, quando está carregando dores que nem são mais do presente. E isso é desconfortável no início, porque olhar para dentro exige maturidade emocional. Exige parar de se ver como vítima permanente das circunstâncias. Exige assumir que, mesmo não controlando tudo, você controla sua postura diante da vida. E é exatamente aí que nasce a liberdade real. Não aquela liberdade superficial de fazer o que quiser, mas a liberdade profunda de escolher melhor, de não ser mais refém das próprias reações, de não viver sendo empurrado por impulsos invisíveis. Quando você se conhece melhor, você começa a responder em vez de apenas reagir. Você começa a escolher em vez de apenas repetir. Você começa a construir em vez de apenas sobreviver. E perceba como isso muda tudo. Muda seus relacionamentos, muda sua forma de trabalhar, muda sua maneira de lidar com fracassos, muda sua relação com o tempo, muda até a forma como você lida com o próprio sofrimento. Porque sofrimento não desaparece. A vida não se torna perfeita, mas ela se torna mais compreensível. E quando algo faz sentido, ele pesa menos. Vivemos em uma época em que as pessoas sabem cada vez mais sobre tecnologia, carreira, finanças, mas sabem cada vez menos sobre si mesmas. O resultado é uma geração cansada emocionalmente, ansiosa, acelerada, produtiva por fora e confusa por dentro. Por isso, esse conhecimento não é luxo intelectual. Ele é ferramenta de sobrevivência emocional. É aprender a habitar a própria mente sem fugir dela.
É aprender a caminhar consigo mesmo sem se sabotar. É aprender a fazer as pazes com a própria complexidade. Porque você não é simples, você é contraditório, você é emocional, você muda ao longo do tempo. E tudo bem, isso é sinal de vida. O problema não é ter conflitos internos, o problema é fingir que eles não existem. Quando você ignora a sua vida emocional, ela começa a se manifestar de formas mais duras: ansiedade, irritação constante, cansaço crônico, relacionamentos tóxicos, decisões impulsivas. Quando você começa a escutar sua mente, você passa a viver com mais alinhamento interno. E alinhamento interno gera algo raro hoje em dia: paz. Não a paz de ausência de problemas, mas a paz de saber que você está caminhando na direção certa, mesmo quando o caminho é difícil. E aqui está o ponto mais importante de todo esse encerramento. Você não precisa se tornar um especialista para mudar sua relação consigo mesmo. Você só precisa desenvolver uma habilidade simples, mas poderosa: atenção. Atenção aos seus sonhos. Atenção às suas emoções. Atenção às suas reações exageradas. Atenção aos padrões que se repetem. Porque aquilo que você observa, você pode transformar. Aquilo que você ignora, continua controlando você. No início do século passado, Freud abriu uma porta ao mostrar que o ser humano não é totalmente consciente de si mesmo. Mas atravessar essa porta nunca foi tarefa dele. Sempre foi responsabilidade de cada indivíduo. E essa travessia não acontece em livros. Ela acontece na vida real, no seu cotidiano, nas suas escolhas, nos seus relacionamentos, na forma como você lida com seus próprios conflitos. Então, quando você sair daqui hoje, não leve apenas conceitos, leve postura. Postura de observador da própria mente, postura de aprendiz de si mesmo, postura de alguém que decide viver com mais consciência. Porque, no final das contas, compreender a mente não é acumular teoria, é aprender a viver melhor consigo mesmo. E quando alguém perguntar por que você faz o que faz, você não vai precisar responder com frases prontas. Você vai responder com a forma como você vive.